primeiros anos. Então, para as aulas dessa semana e também da próxima semana, nós iremos montar um portfólio de citologia. Então, como vocês, né, já fizeram um breve resumo, algumas anotações no caderno sobre os tipos celulares, que são células eucariontes e procariontes, agora nós vamos estudar algumas organelas, né, dessas células, e cada organela você irá fazer o desenho e a função dessas organelas. Mas para que você também entenda, né, sobre o que é o conteúdo, eu vou então agora explicar sobre os tipos celulares, vou explicar também sobre o que são essas organelas, tudo certinho para que vocês também possam compreender qual será a atividade. Essa atividade aqui, ela valerá nota, só que são atividades dessa semana e da outra, ou seja, na próxima semana eu não vou colocar mais atividades para vocês, porque eu creio que uma aula de hoje e mais 2 aulas da próxima semana é o tempo que vocês terão para montar este portfólio, tá? Como se fosse realmente em sala de aula. Então, vamos aqui. Nós temos uma célula animal. Então, assim, nós vamos agora ver, né, o que é uma célula animal, o que é uma célula vegetal. Então, lá da aula passada, né, vocês tiveram um vídeo demonstrando a diferença entre células eucariontes e células procariontes. Então, vamos lá, o que vocês anotaram lá? Vocês tiveram que até fazer um desenho, né, uma imagem no caderno dessas células, até para que vocês também consigam visualizar a diferença entre as duas. A célula procarionte é aquela célula das bactérias e de cianobactérias, que são células que são muito simples, né? Elas não têm essas organelas, que é o que vocês vão estudar agora. Então, a única organela que uma célula procarionte tem são os ribossomos. O material genético fica espalhado no citoplasma, então são células bem mais simplificadas, né? Elas têm menos partes. As eucariontes já têm uma célula mais organizada, tem um material genético que já vai ficar preservado dentro de uma membrana que é a carioteca. Então, por isso que muitas vezes alguns professores explicam assim, a célula eucarionte tem núcleo e a procarionte não tem, tá? Mas não é bem assim. É que a procarionte, o material genético fica espalhado no citoplasma e a eucarionte, ela tem, ó, como vocês podem visualizar aqui nessa célula animal, aqui todo em vermelho é o núcleo celular. Então, este material genético ele acaba formando um núcleo porque ele está envolto por uma membrana. Esta membrana aqui, ela se chama carioteca, então é uma célula mais organizada, né? Fora que ela também tem muitas organelas, enquanto que a procarionte tem apenas uma. A eucarionte tem muitas outras organelas porque é uma célula mais complexa, né? Ela tem um funcionamento muito mais complexo. Então, sabendo da diferença de eucarionte e procarionte, dentro das células procariontes, nós temos mais 2 divisões, que é a célula animal e célula vegetal. E vocês também precisam entender a diferença entre as duas. Então, aqui nós temos uma célula animal. O que a célula animal tem? Mitocôndrias? Sim. Mitocôndrias são as organelas, né, no meu ver, as mais importantes, porque é a partir das mitocôndrias que o nosso organismo ele gera energia para que ele funcione de uma forma mais adequada durante o nosso dia a dia. Sabe aqueles alimentos que nós estudamos? Agora a gente vai ver muito, por isso que a gente estuda a alimentação antes de estudar as células, porque eles fazem parte do funcionamento das células. Então, os carboidratos, né, que são alimentos que nos fornecem energia, como que eles vão nos fornecer energia? Ao chegar dentro das células, a glicose é utilizada dentro das células para formar energia. E as mitocôndrias fazem parte dessa formação de energia, que é o ATP, que é a adenosina trifosfato, que nós vamos estudar mais para frente, tá? Que é a nossa forma de gasto energético. Então, as mitocôndrias fazem parte dessa conversão de transformar a glicose, que a gente adquiriu através da alimentação, em ATP, que é a nossa molécula energética, tá? Então, ela tem uma função muito importante, que é respiração celular. Mas o que é respiração celular? Ela produz energia através da quebra da glicose. Daí nós temos aqui o complexo golgiense ou complexo de Golgi.
O complexo Golgi-Enze é essa parte em laranja aqui, ó. O complexo Golgi-Enze, ele é aquele que vai receber, né, alguns nutrientes e ele vai empacotar esses nutrientes, ou seja, ele recebe esses nutrientes e vai armazenar para depois, quando a célula precisar deles, ele manda através de pequenas vesículas para as partes da célula que estão precisando daqueles nutrientes. Por isso que ele é conhecido como empacotador de nutrientes. Nós temos o nucleolo, que é essa parte amarela. O nucleolo é o núcleo do núcleo, né? Essa parte vermelha é todo o material genético. Então, o nucleolo é o núcleo do núcleo. Onde vai ficar ali, né? Onde que tem a produção de DNA, a produção de RNA, a produção de ribossomos, né? É a parte mais compacta do material genético. Em vermelho, o núcleo, que é o material genético. O que é o material genético? É o DNA, né? É o DNA daquele ser vivo. Então, ali estão os cromossomos daquele ser vivo. Então, assim, nós temos trilhões de células e todas essas células são células animais, porque nós somos animais também. Dentro de todas as nossas células possuem essas organelas e possui um núcleo que é o material genético. Então, dentro deste núcleo está os nossos 46 cromossomos com as características hereditárias que nós herdamos dos nossos progenitores, ou seja, dos nossos pais. Então, todas as nossas células, né, menos as hemácias. As hemácias são células anucleadas, né, já foi explicado isso até na sala, o porquê que elas são anucleadas, né, porque elas possuem uma função de transporte também, então elas não têm núcleo, mas o restante das nossas células, né, possui todas essas partes aqui, né, inclusive o material genético. Centríolos, então, para que servem os centríolos? Centríolos tem dois, ó, como vocês podem visualizar. Célula animal tem centríolos, célula vegetal não tem centríolos. Centríolos fazem parte da divisão celular. São os centríolos que vão ajudar o material genético a se duplicar, vão ajudar os cromossomos a cada um ir para o seu respectivo lugar. Então, eles comandam a divisão celular. Lisossomos. Lisossomos são aquelas vesículas que eu acabei de mencionar para vocês, né? Então, aqui nós temos o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai armazenar algumas substâncias e guardar essas substâncias. Quando a célula precisa, ela forma vesículas. Olha aqui do lado, né? Nós temos pequenas vesículas que acabam se formando em lisossomos, que são pequenos vacúolos, aonde vão levar esses nutrientes para todas as partes da célula. Então, lisossomos a gente diz que faz a digestão celular. Citoplasma, que é toda essa parte em amarelo, né? Citoplasma é um material gelatinoso que acomoda todas as organelas. Então, ele é feito de sais minerais, de nutrientes e de água também. Nós temos os microtúbulos, tá? Que são assim, como se fossem pequenos gravetinhos. Esses lisossomos, eles ficam todos após a membrana plasmática da célula e eles funcionam como se fosse o esqueleto da célula. Então, vai dar forma e sustentação para a célula. Membrana plasmática, né? Que é esta membrana que envolve toda a célula. Então, ela vai dar também forma e sustentação para a célula. Só que ela tem uma função muito importante. É a membrana plasmática que controla o que entra e o que sai de dentro da célula. Então, tudo que é micronutriente acaba passando pelos poros da membrana plasmática. O que for maior já precisa de um gasto de energia já para que ocorra um transporte diferenciado. Temos os ribossomos, né? Ribossomos, tanto célula procarionte tem, tanto célula eucarionte tem, então é a organela comum a procariontes e eucariontes, comum a célula vegetal e animal também, e os ribossomos são aqueles que vão sintetizar proteínas, ou seja, vão produzir proteínas. Então, a partir dos aminoácidos, né, a gente come proteína, essa proteína é quebrada, como já foi explicado para vocês, quebrado em micronutrientes, que são os aminoácidos. Depois, o nosso corpo vai usar esses aminoácidos para construir novas proteínas, principalmente o material genético, porque o nosso DNA, ele também é feito de proteínas. Então, na hora da divisão celular, a gente precisa duplicar esse material genético para que essa célula consiga se duplicar em duas células iguais
com o mesmo tanto de cromossomos. Cromossomos é DNA, né? Então precisa ter a mesma quantidade para que a célula consiga fazer a sua divisão celular. Então os ribossomos são de suma importância na síntese proteica, ou seja, a produção de proteínas. Retículo endoplasmático é não granuloso, né? Aqui está agranular, o A sempre é sinal de negação, né? Então, o retículo endoplasmático não granuloso ou retículo endoplasmático liso, ele fica na parte mais longe do núcleo da célula, tá? Então, essas partes aqui em azul, nós temos próximo ao núcleo o retículo endoplasmático granuloso e mais distante o não granuloso, tá? Qual é a diferença entre os dois? Então, esse que é o liso ou não granuloso, o liso e não granuloso, ele não tem ribossomos grudados nele, então por isso que ele recebe esse nome de liso, tá? Então ele vai funcionar na síntese de lipídio e transporte também desses lipídios. Já o granuloso, né, esse granuloso aqui é o que vai ficar perto do núcleo, então ele tem ribossomos grudados, então por isso que ele acaba levando esse nome de granuloso, tá? Porque ele dá o aspecto de granular por causa dos ribossomos, que são partículas redondas e bem pequenas que estão grudadas nele. Então, se esses ribossomos estão grudados aqui no retículo endoplasmático granuloso, significa que aqui tem proteínas. Então, ele vai transportar proteínas, diferente do não granuloso, né? Já que não tem ribossomos grudados, ele vai sintetizar e transportar lipídios. O granuloso já vai sintetizar e transportar proteínas por causa dos ribossomos que estão grudados, né? Por que os ribossomos ficam grudados no retículo endoplasmático granuloso e não no liso? Porque eles são produzidos no núcleo. Então, lembra que eu coloquei aqui, ó, que os próximos do núcleo, né? O retículo endoplasmático granuloso é o que está próximo do núcleo. Então, os ribossomos são produzidos aqui no núcleo e ao sair do núcleo, eles vão para o meio externo da célula, que é o citoplasma, mas alguns acabam ficando grudados no retículo endoplasmático granuloso. Vesículas, né, que funcionam como pequenas bolsas de transporte. Essas vesículas, elas acabam saindo aqui do complexo de Golgi e vão transportar substâncias, né? Então, aqui também temos mais um tipo de vesícula. Então, aqui nós temos os componentes, né, as organelas de uma célula animal. Então, essas são as funções que vocês precisam destacar no portfólio de vocês, tá? A função básica, não adianta colocar muita coisa, tem que ser realmente a função básica do jeito que você consegue compreender. Até porque vocês já estudaram células lá no ensino fundamental também, então isso aqui não é novidade para vocês, mas claro que agora, né, vocês vão ter que recapitular um pouco do conteúdo para colocar isso de uma forma agora um pouquinho mais aprofundada. Mais um exemplo, então, de célula animal, agora com outras imagens, porque assim, vocês vão perceber que para fazer o portfólio, vocês vão ter que desenhar cada imagem e vocês podem pesquisar na internet, no livro de biologia, pode ir lá na escola buscar um livro de biologia, né, para que vocês também possam fazer o trabalho, né, bem certinho de acordo com as formas, né, das organelas. Então, aqui são as formas mais corretas, ó. A mitocôndria, então ela tem essas membranas por dentro, essa partinha azul é a matriz mitocondrial, aonde que ela possui o DNA próprio dela. Função, ó, respiração celular, que é a quebra da glicose para transformar em energia. Olha o ribossomo. O ribossomo tem essa forma, né, parecido com um grânulo, com uma forma redonda. Então, a função dele é produzir proteína. O retículo endoplasmático não granuloso parece um monte de tubos, né? Parece aqueles tipo de macarrão que são furados por dentro, né? Então, são um monte de tubos ocos para o transporte também, né, dos lipídios, tá? Então, vai transportar, vai produzir lipídios também, participa do transporte também de hormônios, tem várias funções, mas a mais importante é sobre os lipídios. Temos os centríolos, então, né, que participam da divisão celular. Centríolos não tem na célula vegetal, então precisa cuidar com isso. E também as células que possuem cílios ou flagelos, ele também ajuda na produção dos cílios ou flagelos daquele tipo celular.
Retículo endoplasmático granuloso, né? Então tá cheio de pontinhos vermelhos, ó, fica colado, né, junto com o núcleo celular. Então aqui ele vai participar então do transporte de nutrientes, principalmente de proteínas, né, por causa dos ribossomos que estão grudados nele. Lisossomos, né, que são pequenas bolsas que vão carregar então nutrientes da célula. Complexo de Golgi, né, complexo golgiense, que fica aqui, ó, mais afastado do núcleo, e vai também ter a função, então, né, de produzir e de secretar alguns nutrientes e principalmente reservar e empacotar para que depois, em forma de lisossomos, esses nutrientes sejam repassados para outras partes da célula. Daí nós temos a membrana plasmática, nós temos o núcleo ao todo, o nucleolo que está aqui no meio, ó, e nós temos o citoplasma, tá? Essas são as principais partes de uma célula animal. Então, você precisa fazer o desenho de cada parte dessa, né, e colocar a função de cada parte, para que você entenda o funcionamento da célula animal. Então, aqui, ó, mais uma imagem eu coloquei também para vocês entenderem, então, ó, o ribossomo, né, a mitocôndria, ela, claro que ela está aqui em corte, né, o complexo de Golgi, nós temos o centríolo, lisossomos, né, que são pequenas bolsas, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, né, e o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que é aquele que tem ribossomos grudado nele. Então, aqui também tem as imagens para que vocês possam colocar no caderno. Aqui eu tenho uma célula vegetal para que a gente possa visualizar, então, quais são as diferenças entre uma célula vegetal e uma célula animal. Então, por exemplo, membrana nuclear é a carioteca, os dois têm. Por isso que o núcleo fica, né, bonitinho, organizado no meio da célula, porque o material genético está envolto pela carioteca, que é a membrana nuclear. Nucleolo, todos os dois têm. Ó, tá aqui o núcleo do núcleo. Núcleo, todas as duas têm. Retículo endoplasmático, granuloso ou não granuloso, todas as duas terão. Complexo de Golgi, todas as duas têm. Parede celular, não, tá? A célula animal não tem parede celular, a vegetal tem. Por quê? Porque as plantas, elas, de acordo com a evolução, elas vieram do ambiente aquático, né? Então, são evoluções das algas, né? De algas primitivas. Então, quando elas conquistaram o ambiente terrestre, elas tinham que ter um mecanismo que evitasse a perda de água dessas células, porque elas acabam reservando bastante água, né? E por causa do sol, né? Da temperatura, né, fora da água, temperatura mais quente, a água iria evaporar, então elas iriam perder água. Então, de acordo com a evolução, criou-se uma parede que protege a membrana plasmática dessas células para evitar a perda de água das células vegetais. Membrana celular, que é a membrana plasmática, todas as duas têm. Não existe célula sem membrana plasmática, tá? Mitocôndria, que é o que vai produzir energia, todas as duas têm, mas atenção, a célula vegetal, ela produz a própria glicose. Então, essa glicose será quebrada, tudo certinho aqui para a produção de energia, né? Só que ela produz, né? Porque as plantas não vão adquirir glicose pela alimentação, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Citoplasma, todas as duas têm. Cloroplasto, somente seres que fazem fotossíntese, como algas e plantas, que possuem o cloroplasto, que é a organela responsável por armazenar clorofila, que é o pigmento responsável pela fotossíntese, tá? Vacúolo, tem células eucariontes, né, de protozoários, por exemplo, que também tem vacúolo. Mas este vacúolo aqui, que armazena essa grande quantidade de água, é uma característica marcante das células vegetais. Célula animal, nós não vamos encontrar um vacúolo, né, deste tamanho que vai armazenar água, tá? Agora os vegetais possuem, então também é uma característica marcante.
Aqui, então, é o cloroplasto, para que a gente possa, então, identificar quais são as partes onde que fica essa clorofila. Né? Então, aqui nós temos um cloroplasto, que é uma organela exclusiva de seres que fazem fotossíntese, então são de células vegetais. O cloroplasto ele vai possuir essas pequenas bolsas aqui, que nós chamamos, né, o conjunto delas de grânulo. Então, cada bolsinha desta daqui, ela vai armazenar clorofila, que é responsável, então, pela fotossíntese. Então, cheguei à atividade, então, para conseguir agora explicar para vocês, né, no que consiste a atividade. Então, vocês terão 2 semanas para fazer, essa, mais a próxima na outra semana que vocês irão me entregar esta atividade, tá? Portfólio organelas no caderno. Então, você vai fazer lá no teu caderno, com capricho, em ordem, organizado, tirar foto e enviar depois no Google Sala de Aula. Então, são imagens de cada organela. Então, você vai colocar lá quais organelas? Mitocôndria. Você vai desenhar a mitocôndria. Qual é a função da mitocôndria? Respiração celular, mas você tem que saber o que é uma respiração celular, né? Então, você vai escrever lá, função respiração celular, ou seja, ela produz energia para a célula. Complexo de Golgi, você vai desenhar e você vai dizer qual é a função do complexo de Golgi. Sintetizar carboidratos, empacotar alimentos para que depois os lisossomos carreguem para o restante da célula, né? Você vai colocar lá a função de cada uma delas. Então, essas funções não é meia folha de caderno, essas funções são 2, 3 linhas, é de uma forma bem simplificada a função de cada organela, tá? Destacar também, né, de cada organela, então eu estou falando no geral, eu estou falando da célula animal, célula vegetal. Então, terá centríolos? Terá, mesmo sabendo que centríolos faz parte somente da célula animal. Terá cloroplasto? Sim, terá cloroplasto, mesmo sabendo que é a organela exclusiva de células vegetais. Por isso que você precisa destacar se aquela organela faz parte de uma célula animal ou vegetal. Então, por exemplo, você está desenhando o cloroplasto e colocando a função dele, que ele é de suma importância para a fotossíntese, porque ele armazena clorofila, que é o pigmento responsável pela fotossíntese. Daí você vai deixar claro que é uma organela presente somente em células vegetais. Então, aquelas organelas que são exclusivas da animal ou que são exclusivas da vegetal, você tem que deixar isso claro, tá? Não pode faltar essa informação, porque logo após esse portfólio será lançada uma prova sobre essas organelas. Então, você precisa ter um conteúdo para estudar para essa prova, tá? Para que não fique devendo nada depois. Então, a diferença de eucarionte e procarionte da aula passada será cobrado também. Célula vegetal tem a parede, né? Animal não tem. Isso tudo você precisa ficar sabendo, tá? Então, de acordo com o que eu expliquei também, você precisa, então, ficar antenado a isso. Até coloquem mais algumas coisas no caderno, se você acha necessário, né? Até para futuro estudo, ok? Então, por hoje é isso, né? Eu tentei ser o mais breve possível. Então, vocês vão possuir 2 semanas para fazer esse portfólio. Deixarei também maiores explicações no Google Sala de Aula, ok? Então, tenha uma boa semana.